Existe muita coisa que não te disseram na escola. Pigmentocracia e colorismo. Pigmentocracia e colorismo. Pigmentocracia e colorismo. Pigmentocracia e colorismo. Para falar dos tópicos, precisamos citar William Lyncher. Quem foi esse cara? Lyncher, ele foi um escravista europeu do Caraíbas, assim era conhecido por manter os seus escravos disciplinados e submissos. Quando eu falo submisso, é de forma triste e deplorável por esse movimento. Esse poder de submissão que William tinha para com seus escravos acabou que despertou o interesse de muitos fazendeiros lá do norte da América. Em meados de 1712, Lynch fez uma longa viagem do Caribe para a América do Norte. Após sua chegada ao estado de Virgínia e após constatar os problemas que seus colegas estavam enfrentando, entre aspas, com os escravos sequestrados da África, Lyncher decide escrever uma carta onde ele revelaria o seu segredo para manter os escravos na linha, obedecendo-os de forma rente, sem questionar, sem reclamar. E a partir daí, dá-se as variações do colorismo no norte-americano e no Brasil. No norte da América, as pessoas identificam as pessoas pretas pela a sua ancestralidade. Já no Brasil, pela aparência. É meio que o processo de miscigenação no Brasil versus o processo on-drop roller no norte-americano. Ou seja, falar sobre esses dois tem que falar sobre esses processos. Só para deixar claro, é impossível usar a regra para os dois casos, o norte-americano assim como o Brasil, já que ambos os países passaram por processos de segregação completamente diferentes, distintos um do outro. Ou seja, ambos os países sofreram choques diferentes, e isso me remito ao processo de colonização dos seus países. Pois bem, mas onde é que William Lyncher entra em tudo isso? Ele foi responsável por criar, se não o maior e mais impactante movimento de segregação racial do mundo. Na minha opinião, maior até que o apartheid. Como isso aconteceu? Lyncher, ele elaborou um processo de classificação, primeiro por idade, depois por cor e nuance. Ele meio que colocava que o escravo mais claro, entre aspas, tinha uma aceitação melhor do escravo mais escuro, de pigmentação de cor de pele mais escura. Ou seja, onde queremos chegar com isso? Lyncher conseguia colocar na cabeça do escravo de tom de pele mais escuro que ele era inferior se comparado com um escravo de tom de pele mais claro. Sendo assim, eles nunca iriam conseguir chegar a um consenso e sempre teria divergência de pensamento e nunca lutariam contra o fim da escravidão. E cá estamos nós, não sei quantos anos, décadas e décadas depois, e até hoje, vivemos com essa consequência do ato de Lyncher. Ou seja, até hoje existe essa diferenciação entre o preto de pele mais clara, o mais escuro e assim sucessivamente. Infelizmente, até hoje, isso deu tão certo que a supremacia branca conseguiu com que nós pretos ficássemos separados. Nos separemos. Só que existe um fato muito importante que diferencia esse movimento dos norte-americanos para o nosso aqui no Brasil. Qual é? O movimento de segregação racial lá foi completamente diferente, distinto do nosso. Lá nos Estados Unidos, vou usar como exemplo, os estadunidenses conseguiram cortar esse cordão umbilical que separava um povo do outro muito mais rápido que o nosso, que infelizmente aqui no Brasil até hoje se prolonga, até hoje se convive com a consequência desse ato que foi construído em 1712, num período de Lyncher. Daí que começa toda a pigmentocracia, todo o colorismo. E daí surge um ditado que, se você nunca leu ou estudou sobre o colorismo e pigmentocracia, nunca vai ter escutado falar, que é: a branca é para casar, a mulata é para fornicar e a preta é para trabalhar. Esse ditado, infelizmente, é um
espelho do que acontece até hoje, que envolve inúmeros outros assuntos, que é a solidão da mulher negra, racismo estrutural, preconceito do gênero feminino, negro e inúmeras outras abordagens que são complexas e que pouco se é falada no âmbito geral, no âmbito escolar. Qual a conclusão disso tudo? Aqui no Brasil existe uma aceitação muito grande do preto de pele clara e uma negação extremamente grande do preto de pele escura. Esclarecendo, isso é colorismo, isso é pigmentocracia. Aqui no Brasil também teve todo esse processo de colonização do pensamento, do ideal que Lynch abordava em sua carta na lei de fichamento. Entretanto, a miscigenação aqui no nosso país era extremamente maior, extremamente grande, o que ficava impossibilitado de ter essa doutrinação que Lynch colocava em seu relatório via lei de fichamento. Já nos Estados Unidos, até os anos 60, salvo me engano, era proibido o casamento interracial. E isso ficou um pouco mais complexo ainda com o processo do One Drop Rule, que meio que classificava o que era ou não negro. Por exemplo, se você fosse uma pessoa branca, mas os seus bisavós foram de cor preta, você é uma pessoa que era vista para eles como com sangue sujo, que não era uma pessoa puramente branca. Para encerrar, fica a reflexão de que todos somos pigmentocráticos. Infelizmente, o ensinamento que a sociedade dá é que o conceito de beleza tem que ser aquele tom de paleta de pele que se aproxima do branco. Quanto mais chegamos próximo do branco, vai ser o ideal de beleza que a sociedade especula como ideal. Assim também, quanto mais preto você for, mais tido como marginalizado, mais reprovado e não aceito pela sociedade você será. E isso eu estou me referindo em âmbito nacional, âmbito brasileiro. E claro que eu não posso deixar de falar de um termo que fica no meio. Eu me refiro à afroconveniência. Uma pessoa que é branca, mas que tem alguns traços, o nariz, ou às vezes até a boca, de uma pessoa preta e que quer se assumir como uma pessoa preta, sendo que ela não é uma pessoa preta. Sempre teve os privilégios de uma pessoa branca, que nunca foi discriminada como uma pessoa preta, e inúmeros outros privilégios que só o branco tem e que só ele vai entender. E isso é errado por quê? Pode dar alguns problemas, sim. As pessoas podem ocupar vagas que eram destinadas às pessoas pretas, podem ocupar vagas que eram de cotas, podem ocupar certos espaços em ambientes que não convêm com o lugar de fala deles, mas que se oportunam da situação de alguma característica para fazer o mesmo. Por isso, não se assuste se você vê em uma instituição, um concurso, etc., uma pessoa que tem todas as características brancas ou alguns traços de uma pessoa preta, dizer que ela é preta e está lá ocupando um lugar de cota. Isso é afroconveniência. Ou seja, o que ele quer. Já não bastou tanto privilégio durante anos e anos de existência, ainda quer ser o protagonista em um lugar de fala que não o convém. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que tenham tirado a dúvida de todo mundo. Se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário que eu quero tentar ajudar, entendeu? Eu não sei muito, mas senti estudar um pouquinho sobre nossa história, sobre os nossos ancestrais. Temos muito a aprender e estaremos sempre preparados para o que vier, entendeu? Até o próximo. Qualquer coisa aí, deixa uma sugestão de um videozinho para fazer.